Tomou então Samuel uma pedra, a pôs em Mispá e Sem, e chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo de número 34, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Aleluias! Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminado. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia. Temei ao Senhor vós, o seu santo, pois de nada tem falta os que o temem. Vamos falar com Deus? Pai, acabamos de ler a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz. Senhor, o Senhor sabe que eu sou um dependente de ti. O Senhor sabe, Pai, que eu dependo do Senhor, eu careço de ti. Sem o Senhor eu não sou nada, e eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 1, só para a gente iniciar, no capítulo 6 de segunda de Crônica, o verso 42, Salomão ele faz uma oração a Deus dizendo, depois de estar tudo preparado, depois de estar tudo certinho, ele faz uma oração a Deus dizendo: ah, Senhor, não rejeita o teu ungido. Lembra das misericórdias que tivesse com o teu servo Davi, ou com meu pai Davi? E a Bíblia nos diz que quando Salomão acabou de orar, a presença, a glória de Deus encheu-se a casa. Irmãos, o tema que foi escolhido é um tema muito bom, muito apropriado para esse dia. Eu sei, como diz o pastor Pedrosa, que grandes coisas o Senhor tem feito. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem ajudado, Deus tem abençoado. Eu sei que muito tem sido os desafios, muito tem sido os levantes, mas o Senhor tem comandado, o Senhor tem estado no comando, e eu tenho certeza que mais um ano se passou, e foi um ano de bênção, foi um ano de vitória, e nós estamos juntos para celebrar ao Senhor pelo sexto aniversário desta igreja aqui em São Caetano. E o tema deste aniversário, que é Ebenezer. Nós sabemos, irmãos, que esta aldeia aqui de Efraim, onde no capítulo 5 de 1 Samuel, Israel tem uma decepção por estar fora da direção de Deus, por estar distante da presença de Deus. Mas no capítulo de número 7, nós vemos, e o texto que foi lido no início do culto, nós vemos que o povo Israel reconhece, irmãos, que tinha pecado. Israel reconhece que necessitava da misericórdia de Deus. E a Bíblia nos diz que o profeta Samuel julga. A Bíblia nos diz que o profeta Samuel, ele ordena aquele jejum. E o povo reconhece que precisa da misericórdia de Deus. E é muito bom, irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos da misericórdia de Deus, que sem o Senhor nós não somos nada,
que sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor tem nos assegurado. E é por esta razão, é por esse motivo, que hoje estamos juntos para celebrar o Senhor, pelo 6º ano que o Senhor concedeu a esta igreja. E é interessante, irmãos, que eu estava lendo esse texto, e eu sei que é um texto muito conhecido, e eu estava lendo, junto, eu gosto muito de Salmo, o Senhor falou muito forte, e eu quero, juntamente com esse texto, neste salmo, que também é um salmo de ação de graça, é um salmo que, se nós formos olhar a estrutura dele com a estrutura do salmo de número 25, nós vemos que é bem semelhante, e quando nós olhamos para estes conteúdos destes 2 salmos, são cânticos de ações de graça, semelhante também ao pensamentos de provérbios, e quando nós olhamos neste salmo, Davi, irmãos, ele louva o Senhor pelo livramento milagroso que o Senhor deu a ele, livrando de um grande problema. E o tema que foi escolhido, irmãos, também foi um livramento, foi quando o Senhor trovejou e os filisteus foram derrotados, porque o Senhor trovejou, irmãos, naquela peleja. Israel foi vitorioso, mas porque o Senhor estava no comando. Quando o Senhor está no comando, a igreja é vitoriosa. Quando o Senhor está no comando, nós somos vitoriosos. Interessante que eu, olhando para este salmo, irmãos, neste salmo Davi louva o Senhor pelo livramento que o Senhor deu. E o seu testemunho, irmãos, ele nos inspira a todos os aflitos confiar no Senhor, que ele também é poderoso, e nós que muitas vezes ficamos aflitos, nós também podemos desfrutar das grandezas de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu posso imaginar, eu posso pensar que Israel estava aflito neste momento. Israel estava no momento em que congregaram ali em Mispa. Eles estavam aflitos, irmãos, eles estavam temerosos, eles estavam com medo, eles estavam, irmãos, assustados com os filisteus. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos faz menção que o Senhor, através do quê? Através do reconhecimento, deste povo, reconhecer que tinha pecado, através deles saber que eram pecadores e necessitava da misericórdia de Deus, precisava que o Senhor agisse através da sua humilhação, através do jejum, através do pedido ali do profeta Samuel, através da dedicação daquele povo. O Senhor bradou, Israel foi vitorioso. E quando alcança aquela vitória, o profeta Samuel, ele não perde tempo, ele levanta aquela pedra, ou seja, e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o Senhor tem nos ajudado, nós somos vitoriosos porque o Senhor tem nos ajudado. E é interessante, irmãos, que nas nossas vidas não são diferentes. E eu, olhando para este salmo, do verso 1 ao verso número 3, existe um convite ao louvor. Existe um convite, irmãos, para nós louvar o Senhor. E nós temos motivo para louvar o Senhor nessa noite. Nós temos motivo para regozijarmos, para prestarmos a nossa adoração ao Senhor, o nosso louvor, porque o Senhor é bom. Eu sei, irmãos, que às vezes, quando nós estamos tristes, nós não conseguimos louvar. Adorar a gente consegue, porque a adoração é incondicional. A gente adora chorando, adora gemendo, mas você não vai ver ninguém triste pegar muitas vezes um microfone e sentir aquela inspiração de louvar ao Senhor, Você vai ver a pessoa quando está triste, ele vai pedir oração, ele vai fazer oração, ele vai chorar, ele vai gemer, porque ele precisa, irmãos, da misericórdia de Deus. Mas
hoje nós estamos alegres. Eu sei que por mais que muitas vezes você tenha atravessado os problemas, como eu, mas nós temos motivo nesta noite para nos regozijarmos na presença de Deus, por mais este ano que o Senhor nos concedeu. E o salmista aqui, irmãos, ele faz o seu convite de louvor, né? E ele tenta, irmãos, ele disse, engrandecei-os, do verso 1 ao verso 3, ele nos convida para engrandecer o Senhor com ele. E ele convida, irmãos, dizendo, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. E nós vemos, irmãos, esta resolução de louvor a Deus continuamente. E a base, irmãos, para neste salmo, para nós louvar, para nós magnificar, para nós exaltar o Senhor, irmãos, porque o Senhor é um Deus digno de ser adorado, o Senhor é um Deus digno de ser reverenciado. Então este convite, irmãos, é dirigido àqueles que são humildes e são capazes de entender, de aprender do Senhor, de reconhecer, irmãos, que o Senhor merece a nossa adoração. E é interessante que quando nós falamos de adoração, nós temos exemplo disso na Bíblia. Nós vemos que, se formos olhar pela nossa ótica, se formos olharmos pela visão nossa, nós vamos perceber que este homem do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, um homem leproso, ele tinha até alguns questionamentos para não adorar a Deus, né? Se a gente for olhar, né, para algumas coisas, nós podemos até pensar, mas aquele homem foi inteligente, irmãos, porque ele reconheceu, aquele homem foi humilde, irmãos, ao ponto de reconhecer que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus era digno de ser adorado. E ele, embora carregando uma marca de uma lepra, a Bíblia nos diz que ele prostou-se diante de Jesus e o adorou. E depois ele disse ao Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo, se o Senhor quiser, eu fico limpo. E o Senhor Jesus disse, eu quero. E imediatamente aquele homem foi restaurado, imediatamente aquele homem foi curado. Irmãos, e quando eu olho para estes salmos, aqueles que reconhecem, aqueles que sabe que precisa aprender, o salmista nos convida para aprender. Quando nós olhamos do verso 4 ao verso 6, ele dá o seu testemunho do seu livramento. Ele começa dizendo, eu busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Irmãos, neste ano, quanto livramento o Senhor não deu para esta igreja, quantos livramentos o Senhor não deu para nós, quantos livramentos, irmãos, o Senhor não tem dado para a tua igreja. E o salmista disse assim, olha, busquei ao Senhor e ele me acolheu. Que coisa linda, e me livrou de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós nos dirigimos ao Senhor, quando nós nos prostramos ao Senhor e reconhecemos que precisamos do Senhor, irmãos, vai acontecer o que aconteceu com Israel, vai acontecer o que aconteceu, irmãos. O Senhor trovejou e os filisteus foram derrotados, o Senhor trovejou, irmãos, e Israel foi vitorioso. Mas para isso, irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor. Para isso, nós precisamos fazer como diz o salmista. Olha o que ele diz, clamou, verso 6, clamou este aflito. Irmãos, é interessante que ele faz questão, e eu quero destacar, clamou. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos dirigimos ao Senhor, irmãos, da maneira que o Senhor ensina, quando nós nos colocamos diante de Deus, não é da maneira que nós queremos, irmãos, como a Bíblia nos ensina.
Nós vivemos um mundo que nós queremos as coisas para ontem, não é isso? A gente quer tudo rápido. A gente quer tudo rápido. Essa semana eu tive um probleminha com o meu carro e a minha vontade era que ficasse pronto na hora, né? A gente não quer esperar nada, porque nós necessitamos das coisas, e nós achamos que se as coisas não for do jeito que queremos, as coisas não vai dar certo. Mas com Deus, irmãos, é na hora de Deus, é no momento de Deus. O Senhor quer que nós clamamos, o Senhor quer que nós nos derramamos, o Senhor quer, irmãos, que nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor, que nós somos necessitados dEle. Porque quando nós clamamos o Senhor da maneira que a Bíblia nos ensina, reconhecendo aonde Ele está, reconhecendo quem é o nosso Deus, reconhecendo que o nosso Deus governa todas as coisas, irmãos, a Bíblia nos diz que Ele nos ouve, porque o salmista disse assim: clamou este aflito. Aí ele dá uma pausa aqui, uma vírgula, ele diz assim: e o Senhor o ouviu. Que coisa linda, irmãos. Ele disse: clamou este aflito, clamou este necessitado, e o Senhor ouviu. E quando o Senhor ouviu, irmãos, o Senhor não simplesmente ouviu por ouviu, como muitas vezes você escuta alguém quando alguém está pedindo, mas você não faz nada, e eu também muitas vezes não faço nada, mas a Bíblia nos diz que ele clamou, e o Senhor ouviu, e automaticamente o Senhor o ajudou, automaticamente o Senhor o livrou. A Bíblia nos diz assim: ele o livrou. Olha que coisa linda. Ele clamou o Senhor, porque ele estava aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Irmãos, que coisa linda, porque quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos atende. E irmãos, estes versos nos dão um testemunho de livramento. E o salmista, irmãos, ele ilustra a base desse louvor tão sincero. E o verso de número 5, né, é muito lindo. Contemplai, olham para mim e seja iluminado, ou seja, o seu rosto não ficarão envergonhados. Você não vai ficar envergonhado. Quando você olha para o Senhor, você não vai ser decepcionado. Quando você olha para o Senhor está pronto a te socorrer. E o verso 7, ele diz assim: e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. O anjo do Senhor, provavelmente aqui ele se refere, né, a um exército celestial de anjos. Eles são espírito, como disse o escritor aos Hebreus, espírito ministradores, enviado por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Conforme está lá em Hebreus 1 e o versículo 14. Deus envia os seus anjos para protegê-lo, para salvar o seu santo de todo o mal físico e espiritual, irmãos. Deus envia. Lógico que nós não oramos clamando, pedindo certo anjo, tal anjo, não. Nós oramos pedindo ao Senhor Jesus, e o Senhor sabe o que nós necessitamos, e o Senhor sabe o que Ele vai mandar para nos ajudar, e a certeza é que nós temos que somos vitoriosos por Deus. Aí no verso número 8 ele diz assim: provai e vede. Oh, irmãos, que coisa linda. Provai e vede. A única maneira, irmãos, nós temos que tomar o conhecimento das bênçãos de Deus. Nós podemos tomar, irmãos, este conhecimento. Nós podemos provar, nós podemos enxergar que o Senhor é bom. E o salmista, ele nos convida aqui para colocar, aleluia, para enxergar, para colocar as nossas vistas, irmãos, para podermos ter convicção que o nosso Deus é bom. Eu sei que você já provou, eu sei que você já desfrutou das bondades de Deus. Aleluia, Deus. O salmista fala: provai e vede.
E é interessante, irmãos, que as verdadeiras bênçãos do Senhor só vêm para aqueles que confiam no Senhor. As verdadeiras bênçãos do Senhor só vêm para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia nos diz que o povo reconhece. No capítulo 7 de 1 de Samuel, o verso de número 5, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós. Aleluia. E tiraram água e se derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra o exército de Israel. E quando ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar o Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Irmãos, eles sabiam que se parasse de orar, eles sabiam que se Samuel não orasse, não intercedesse, os filisteus iam prevalecer. E conosco não é diferente, irmãos. Se pararmos de orar, irmãos, o adversário prevalece. Irmãos, nós temos uma arma potente, mas muitas vezes nós não queremos usar. Nós colocamos às vezes, é a falta de tempo, é a correria, eu não tenho tempo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu querido, você vai sofrer com este tempo como eu, mas eu quero dizer algo para você, que nós precisamos criar um tempo, porque nós precisamos clamar para que o inimigo não venha prevalecer contra a nossa vida. Nós precisamos orar para que o adversário não venha prevalecer contra a nossa casa. Irmãos, medo é fé invertida, né? Então quando a gente sente medo, não tem outra saída, é dobrar o joelho no chão e ser sincero para o Senhor. Senhor, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo medo de não ser vitorioso, Senhor. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, eu preciso que o Senhor me ajude, Pai, pois eu preciso. Aleluia, aleluia. Aí Samuel prepara o cordeiro, prepara o sacrifício, aleluia, oferece o holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu. Que coisa linda, irmãos! Ele clamou e o Senhor respondeu. Como diz o salmista, o povo estava aflito, o povo estava aflito. Ele clamou, o Senhor ouviu e o Senhor respondeu. Que coisa linda! Enquanto oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e o Senhor trovejou. Quando nós oferecemos o nosso sacrifício vivo, como disse Paulo lá em Romanos, o capítulo número 12, quando nós oferecemos o nosso culto como sacrifício vivo a Deus, irmãos, aleluia, quando nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, quando nós prostramos diante de Deus, o inimigo não resiste, o inimigo bate em retirada. Aleluia. Quando nós clamamos a Deus, irmãos, o adversário vai embora, porque o adversário ele não vai lutar, jamais ele vai lutar contra o nosso Deus, jamais ele vai se levantar contra o nosso Deus. Ele levanta contra a minha vida, contra a sua, mas quando nós clamamos a Deus, quando nós suplicamos ao Senhor, o Senhor ordena, e o adversário tem que correr, o adversário tem que sair, e nós vamos fazer como diz o profeta Samuel. Aleluia, aleluia. Nós vamos dizer como diz o profeta Samuel: depois que os nossos inimigos forem envergonhados, depois que os nossos inimigos forem decepcionados. Às vezes, irmãos, nós queremos até que Deus mate os nossos inimigos, mas eu vejo a ousadia do salmista no Salmo de número 23. Ele diz assim: Senhor,
prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Irmãos, eu vejo que o salmista, ele queria que os inimigos dele enxergassem que Deus era na vida dele. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Aqueles que nos perseguem, irmãos, não vamos orar para Deus acabar com ele, não. Vamos orar, pedir que Deus venha mostrar, irmãos, que Deus é o Senhor e que nós somos servos dele. Não é assim? Às vezes nós falamos, não, Senhor, eu sou pregador, eu sou o pastor, eu sou o obreiro, Senhor. Não, nós temos que fazer como Elias, o profeta Elias. Quando ele ora, ele diz, Senhor, que este povo saiba que o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo, ou seja, simplesmente um servo, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu agir. Eu quero concluir aqui, irmãos, do verso 11 ao verso 22 desse salmo, é uma lição, irmãos, para nós que somos discípulos. O salmista, ele finaliza esse salmo, se você for ver, nos convidando para vir aprender do Senhor, né? Então, eu quero, finalizou mais um ano, e agora nós estamos caminhando para o 7º ano, né? Para o 7º aniversário. E neste percurso, nós vamos aprender muito do Senhor. Neste percurso, irmãos, nós teremos certeza de uma coisa: que o Senhor estará conosco. Amém?